Boa noite, gente. Eu sou o Dr. Lucas, sou clínico geral. Eu chamei aqui vocês hoje porque eu estou precisando de ajuda com um caso que está sendo um pouco complexo. Vocês vão poder me ajudar nisso? Claro, doutor Luca. Prazer, meu nome é Maria Eduarda. Eu sou a reumatologista responsável por te ajudar nesse caso. Prazer. Prazer, eu sou a doutora Maria Eduarda e eu sou a geneticista responsável e a gente vai fazer o possível para te ajudar a resolver esse caso complicado aí. Prazer, agradeço desde já. Então, vou começar explicando um pouco sobre esse caso clínico, né? Paciente ACG, do sexo feminino, ela é primigesta, tá? Na 10ª semana de gravidez, ela tem 23 anos, é uma secretária residente de Belo Horizonte e ela chegou no pronto-socorro acompanhada do namorado dela. Aí a queixa principal dela é dor aguda no peito e falta de ar em repouso. Ela também está apresentando tosse seca e astenia. Como história da moléstia atual, ela está se queixando, né, de dor pleurítica no hemitórax direito, com 1 dia de evolução e sem melhora com analgesia. A paciente ela já faz uso de meia elástica devido a um tombo no membro inferior direito, que foi iniciado há 5 dias. Então, como história pregressa, ela é uma paciente sedentária, ela nega alcoolismo e tabagismo, ela também nega cirurgias anteriores, diabetes, hipertensão e uso de medicação. E ela está com o calendário vacinal dela atualizado. Como história social, a paciente ela mora em casa de alvenaria com saneamento básico e ela faz uso de água filtrada. A história familiar dela, o pai ele é portador de diabetes mellitus tipo 2 e a mãe é rígida. No exame físico que eu realizei, o sistema respiratório ela se apresentava com dispneia e taquipneia. No sistema cardiovascular, ela apresentava-se taquicárdica. No sistema gastrointestinal e geniturinário, normal. O sistema nervoso também foi normal. No sistema locomotor, ela apresentava edema maleolar no membro inferior direito. Como frequência cardíaca, ela estava apresentando 125 batimentos por minuto. Ela estava também com 37 incursões respiratórias por minuto, de frequência respiratória, né? A PA dela estava de 132 por 90 e a saturação de 90%. Na anamnese especial, ela estava se apresentando em regular estado geral, estava lúcida, orientada no tempo e espaço. Ela estava com algumas faces de ansiedade, um pouco devido à dispneia, né? Ela estava também hipocorada e febril, apresentando 38,5 de febre. E, a partir disso, a gente fez um diagnóstico preliminar, que foi a suspeita de ter um tromboembolismo pulmonar, né, a famosa TEP. Aí ela foi submetida à internação, eu pedi uma angiotomografia computadorizada axial de tórax, e a gente conseguiu identificar nessa angiotomografia um trombo volumoso na artéria pulmonar direita e nas artérias segmentares esquerdas. Ela começou oxigenoterapia e eu infundi heparina como medicamento. Ela evoluiu bem e recebeu alta. Mas aí, após 3 semanas, a paciente retornou ao hospital com sangramento transvaginal moderado e cólica intensa. E ela também sofreu um aborto espontâneo, infelizmente. Aí, a partir disso, a gente está pesquisando um pouco sobre quais são as causas dela tão nova apresentar esse tipo de sintoma e doença. Aqui está a foto do tombo. E aí, eu gostaria de que vocês me dessem algumas ideias sobre hipóteses diagnósticas, o que poderia ser. Então, doutor, perante toda a apresentação clínica, com a formação de trombos, possivelmente ela tem uma daquelas bases da tríade de Vichel, que mostra as causas da formação do trombo, alterada. Então, se a gente for olhar por uma questão de hipercoagulabilidade, pode ser que ela tenha alterações genéticas ou mesmo alterações adquiridas. E dentre dessas alterações adquiridas, tem uma muito importante da parte reumatológica, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, uma doença que aumenta a tendência de coagulação do sangue. Então, poderia sim ser pesquisada essa doença com a realização de alguns exames, tipo o fator antinuclear, o anticorpo anti-DNA nativo, anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína I, além do anticorpo lúpico. Além disso, eu acho importante também pedir o fator reumatoide, porque como a gente está fazendo uma investigação reumatológica, esse fator é muito importante para várias doenças autoimunes. Doutora Maria Eduarda, geneticista, o que você acha que pode ser? Então, doutor Lucas, assim, da parte da genética e, tipo, diante de todo o histórico da paciente, dos sintomas apresentados, acho que, assim, muito importante a gente considerar aí
uma suspeita assim, de algum problema de coagulação assim, com fator genético. Pode ser uma deficiência na antitrombina, pode ser uma mutação heterozigótica no fator 5 ou uma mutação no gene da protrombina. Aí acho que a gente poderia pedir um hemograma, aí já avalia de uma vez se tem uma mutação no gene da protrombina e já pede um APC também, né, que é a resistência da proteína C ativada. E no hemograma também a gente avalia a atividade da antitrombina. Aí, só se a atividade da antitrombina estiver baixa, você me retorna e a gente pede, assim, um teste de antígeno da antitrombina, sabe? De ficar evitando fazer muitos testes, assim, na paciente. Entendi. Acho que também a gente não pode deixar de fazer um teste de COVID, né? Para excluir essa hipótese. Então, eu vou pedir os testes, vou pedir todos os exames e quando sair o resultado, a gente conversa mais. Muito obrigado, viu? Combinado, doutor. Combinado, doutor. Voltamos, eu estou aqui com os testes. Gostaria de apresentar para vocês, discutir também um pouco mais sobre esses resultados e depois qual a melhor forma de tratamento. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Maria Esther. Eu trouxe alguns exames, depois que o doutor Luca falar um pouquinho do exame de COVID que ele pediu e os exames que a geneticista pediu, eu vou falar um pouquinho mais sobre os achados dos testes que a gente fez para a síndrome antifosfolípide. Ok, muito obrigado, Marister. Então, na suspeita de COVID, os resultados de teste, a gente fez 2 testes do tipo PCR e os 2 foram negativos, o que era um pouco já esperado, né? Mas vamos ver, então, os resultados dos outros testes, como foram? Então, também os testes que a geneticista Maria Eduarda ela pediram, todos foram inalterados ou negativos, que ela pediu o teste para suspeita de mutação da antitrombina, do fator 5 de Leiden, né, e do gene da protrombina. Todos foram inalterados, assim, descartando todas essas hipóteses. Marister, como foram os testes da suspeita da síndrome do anticorpo fosfolípide? Então, nós tivemos alguns achados muito importantes. Eu vou comentar um pouquinho mais a fundo com vocês sobre cada um deles. Como a doutora Maria Eduarda Alves falou, a gente viu um pouquinho do fator antinuclear, o FAN, o anticorpo anti-DNA nativo, a anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína 1 e o anticorpo lúpeo. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada teste que a gente tem que fazer para analisar cada uma dessas substâncias. Falando um pouquinho sobre o FAN, a gente analisou ele a partir da imunofluorescência indireta. E ela detecta, né, o FAN, e é meio que por um corte de tecido ou por células epiteliais humanas, conhecidas como HEP2. Então, essas células que eu comentei, elas expressam, na maioria das vezes, os antígenos, que são os de importância clínica para a gente. Por isso que elas são as mais utilizadas. E justamente para a gente detectar o FAN, a gente precisa dessas células e a gente conjuga elas com IgG como substrato. E aí, então, essa técnica ela vai basear justamente na ligação dos anticorpos com o soro ao substrato antigênico. Daí, eles revelariam a partir de uma antigama globulina específica que seria marcada com uma substância que se chama isotiocinato de fluorescina. Então, é isso. A gente está vendo aqui a imagem de como ela funciona. Tem um anticorpo conjugado, e eles se ligam aos antígenos. Ah, entendi. Agora ficou mais fácil, assim, de entender também, que para mim era muito difícil essa parte de imunologia. Sorte que nós temos aqui a especialista do laboratório e também a técnica a doutora em reumatologia. Os testes realmente são mais complicados. O ELISA, né, é super famoso, a gente utiliza para diversas doenças. E eu vou comentar um pouquinho sobre quais são as maneiras que tem. Existem 4 tipos de ELISA. Tem o ELISA direto, que seria quando o antígeno-alvo ele está ligado na placa, e daí o anticorpo primário, que já está conjugado, ele serve como um emissor ou fluorescência. Então, é o mais utilizado, porque ele é o mais simples de todos. A gente tem depois o ELISA indireto, que ele é semelhante ao direto, mas a gente usa um anticorpo secundário marcado. Ele tem maior especificidade, porque por usar um anticorpo secundário. A gente também tem o ELISA sanduíche, que provavelmente é um dos mais comuns também, e ele parte do princípio de ter um anticorpo de captura específico para o alvo que já está absorvido na placa. E por último, o ELISA de competição, que ele utiliza um antígeno que está marcado para competir pelo alvo. Esse antígeno que eu comentei que está marcado, ele vai se ligar menos quando houver mais antígeno não marcado e vice-versa. Ele é utilizado principalmente quando o alvo possui poucos epítopos, né, que são os campos de ligação, ou quando é muito pequeno.
A gente usou o ELISA, nesse caso, para falar um pouquinho para ver se tinha anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína. Sobre a anti-beta-2 glicoproteína, que vai ter uma importância clínica para a gente lá na frente, ela é um cofator fosfolipídico, que tem as propriedades anticoagulantes, que atrapalham na tríade de Virchow. E aí, esses anticorpos contra essa proteína, eles estão presentes em cerca de 75% a 80% dos pacientes que têm a síndrome antifosfolípide. E para a gente ter certeza que a paciente teria essa síndrome, a gente precisaria detectar esses autoanticorpos, né? Porque é uma doença autoimune, a gente teria que detectar eles em 2 ocasiões distintas, com um intervalo de pelo menos 12 semanas. Acho que sobre o ELISA, essas são as informações mais importantes. E, por último, a gente teria o anticorpo lúpico, que também é um dos anticorpos que a gente analisa na doença da síndrome da fosfolípide. O anticorpo lúpico, ele é medido através desse exame, né, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. E a pesquisa dele é feita justamente para a gente determinar causas de tromboses não explicadas, como, por exemplo, abortos recorrentes ou justamente esse tempo de tromboplastina parcial aumentado. Os exames positivos, nesse caso, eles têm que ser repetidos após algumas semanas, como eu disse, para beta-2 glicoproteína 1, para verificar se o anticoagulante ele é algo transitório ou algo persistente. Por último, o exame que a doutora Maria Eduarda pediu, né, do fator reumatoide, ele é realizado através do exame de látex, que, quando tem uma aglutinação, quer dizer que está positivo para o fator reumatoide. Ele é um exame quantitativo e ele é feito através justamente dessa aglutinação que eu falei, de partículas de látex. E essas partículas, elas são recobertas pelo IgG humano do fator reumatoide. Então, essas partículas, elas vão ser homogeneizadas ali na parte da homogeneização, em gotas de sangue coletadas do paciente, onde a gente identificaria de forma macroscópica a aglutinação, caso o teste fosse positivo. O laboratório que a gente resolveu usar, ele tem especificidade de 100% e sensibilidade de 100% também. Confesso que me lembro alguma coisa sobre o ELISA, quando eu vi na faculdade e tudo, mas esse TTPA eu não conhecia muito bem. Obrigado por esclarecer essas dúvidas para mim. De nada, doutor. Tamo aí. Doutor, Uma dúvida. Os exames que foram reagentes foram justamente FAM, o anticorpo lúpico e a beta-2 glicoproteína, certo? Isso mesmo. Então, diante de todo esse quadro, com essas apresentações clínicas, a gente pode sim conceder o diagnóstico para a paciente de síndrome do anticorpo antifosfolípide. E para esclarecer um pouco a respeito desse diagnóstico, é importante saber que é necessário ao menos um critério clínico e outro critério laboratorial para fazer o diagnóstico. Então, dentre os critérios clínicos, inclui-se trombose vascular e morbidade gestacional. A paciente, no caso, teve todos esses eventos, né? Ela teve a trombose, ela teve um histórico de TVP, trombose venosa profunda, e também teve o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. E, além disso, depois evoluiu para um aborto. Então, de critério clínico, ela também apresenta muitos fatores. E laboratoriais, a presença dessa anti-beta-2 glicoproteína I, que é essencial para o diagnóstico, além da presença de anticorpo lúpico. E, então, com base nisso, a gente já pode partir para uma terapêutica. Nesse caso, o tratamento é feito com base em anticoagulação. E esse tratamento envolve uma questão muito controversa, porque existe o risco de se dar um coagulante e a paciente ter um quadro de coagulação ou ineficaz, insuficiente, ou excessivo. E isso pode gerar vários efeitos adversos. Mas, por isso mesmo, é necessário fazer o controle constante do tempo de protrombina, que é o RNI, um exame de sangue, que tem que ser realizado quinzenalmente. Entendi. Então, temos que tomar bastante cuidado com esse tratamento, né? Mas, a partir disso, então, eu vou encaminhar a paciente para o setor responsável, que irá fazer a medicação, irá orientá-la e vamos continuar tratando dela. Agora eu tenho certeza que ela vai melhorar, agora com o diagnóstico bem feito. Muito obrigado, gostaria de agradecer a você, gostaria de agradecer à técnica de laboratório. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, doutores. Então, gente, essa foi a nossa apresentação. Aqui estão nossas referências. Agradeço a atenção de todos.